Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Quantos estão felizes por estar mais uma vez na casa do Senhor? Diga amém. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu vou deixar um versículo lá em Eclesiastes 4, 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Se não tiver alguém do seu lado, olhe para trás, para frente e diga: irmão, se você precisar, eu estou aqui. Se você precisar de uma oração, pode contar comigo. Se você precisar de uma janta, pode jantar lá em casa. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, na Tua presença, Senhor, com alegria. Porque, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo que já se faz presente aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, porque nós cremos que hoje haverá liberação deste altar. Nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor fará milagres e maravilhas no nosso meio. Oh, Senhor, nós te agradecemos pela saúde. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque o frio, a chuva não parou quem estava aqui. Nós viemos exclusivamente para te louvar. E nós te pedimos, Senhor, abençoa este culto. Abençoa, ó Pai, a cada um nesta noite. Senhor, venha destravar, ó Pai, tudo que está travado. Venha quebrar correntes. Venha destravar, ó Pai, quebrar cadeias nesta noite. Venha trazer liberação para o seu povo. Libertação, Senhor, para aqueles que precisam de Ti nesta noite. Para aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo nessa live, Senhor, vá de encontro com cada coração nesta noite, Senhor. A cada coração quebrantado, contrito, ao coração triste, Senhor. Senhor, é a nossa alegria. E eu profetizo que nesta noite você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Amém? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Porque o diabo, ele tenta de todas as formas nos paralisar, mas o Senhor está com você. Ele sempre tem um caminho para você passar. Amém? Você crê nisso? Então vamos engrandecer ao nome do Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, que ele diz: eu sou contigo. Já tem um caminho aberto pelas águas, voz ao pé, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo
que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Só a igreja declara: Leão da tribo de Judá. Reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. O nosso Deus reina hoje e eternamente. Amém? Aleluia. Por
vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Aplauda Jesus nessa noite. Mesmo sendo assim, pobre pecador, declarei do seu lugar, querido. Tome posse dessa verdade. Mesmo sendo fraco, Mesmo sem merecer, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Nós vamos cantar de novo a primeira parte dessa música. E eu quero que você feche os seus olhos com a sinceridade do seu coração. E você tome posse deste louvor. Que você saiba que Deus te ama. Como diz, Ele entregou o seu único filho por amor a você. Saiba a sua identidade de filho amado. Então vamos cantar mais uma vez. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, olha essa parte. Se estou forte, se eu estou de pé, Ele não te ama porque você merece. Ele te ama porque Ele é amor. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar.
abertos pra mim. Você crê nisso? Você crê que o Senhor, Ele te ama? Não porque você é merecedor, mas porque Ele é amor. Ele entregou o seu único filho por amor de você. Então, com todo o respeito do mundo, dê um abraço no irmão que está do seu lado. Dê um abraço como se fosse Jesus te abraçando. Sinta-se amado, querido. Sinta-se amado, você é precioso para o Senhor, amém? Você pode aplaudir ao nome do Senhor nessa noite? Aleluia! Deus, glória a Deus, aleluia. Nessa mesma unção, nessa mesma força, irmãos, vamos declarar o nosso decreto de 2025. Enquanto eu vou decretar, os irmãos podem repetir comigo, amém? Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos, para quem possa ouvir, é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são, como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo no meio de nós. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino, e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento nos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos protejam de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e nem fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja
fervorosa e comprometida com a verdade, se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todo sempre. Aleluia. Vamos declarar comigo, irmãos. Em 2025, vamos reinar em vida. Mais uma vez em 2025, vamos reinar em vida. Bem forte agora, irmãos, em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Que bom que o frio não te prendeu em casa. Boa noite a você que está aí nos acompanhando pela internet. Você que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, seja bem-vindo, né? E vocês que já são aqui de casa, sejam bem-vindos sempre, né? É sempre muito, muito satisfatório e um privilégio poder receber vocês aqui na casa do Senhor, amém? Bem, alguns recadinhos, alguns a gente já conhece, né? Então, por exemplo, quando a gente chega aqui na igreja, a gente precisa fazer o nosso check-in no nosso Facebook, para que as pessoas que nos acompanham, que estão nos acompanhando pela rede, consiga também saber onde nós estamos e, quem sabe, pode estar aqui um dia também junto conosco, participando do nosso culto, cultuando ao Senhor e sendo abençoada. Amém? Importante também que a gente siga a igreja nas nossas redes, tá? Nós temos o nosso YouTube, temos o nosso Facebook e temos também o nosso Instagram. O Instagram é onde a gente mantém todas as atualizações. Então, você quer saber o que tá mais atualizado, se manter dentro das atualizações aqui da igreja, entra no Instagram, tá? Não esquece sempre de compartilhar, de curtir, de comentar também, para que o logaritmo saiba que isso é um conteúdo relevante e possa também estar levando esse conteúdo para mais pessoas, para que a gente faça também da internet um meio de evangelismo, tá bem? Importante também que a gente tenha aqui a nossa cultura de pelo menos 2 vezes, né, na semana, a gente está assistindo assistir pelo menos 2 vídeos as nossas ministrações. Se você entrar lá no YouTube, você vai ver dentro do nosso canal, temos ministrações de diversos assuntos que vão estar edificando a sua vida durante a semana, para que você se mantenha firme, né? Se você se mantenha dentro do propósito de Deus e que quando as tribulações vierem, você não balance. Você continue firme ali até chegar no domingo para a gente poder vir aqui de novo e a gente está se renovando. Amém? Os nossos cultos, assim, sexta-feira nós temos nossos cultos às 8 horas da noite, como hoje, e temos também os nossos cultos nos domingos às 19 horas, tá? Temos um recadinho para os nossos adolescentes e jovens. Esta semana, né, nós não estaremos tendo a nossa célula de jovens que acontece aos sábados, tá? Porque esta semana nós teremos a nossa reunião da liderança. Então, você que participa da nossa liderança, que seriam os pastores, presbíteros, diáconos, e também você que já serve aqui na nossa igreja. Temos reunião no sábado, ou seja, amanhã, às 7h30 da noite, tá? E é importante que você esteja presente para que a gente faça o pastor quer passar algumas informações, então todo sábado você já se programa para que a gente esteja aqui, para a gente poder estar recebendo as orientações do pastor. Amém? Uma outra coisa que eu gostaria de falar com você, dia 19 de junho nós vamos ter Marcha para Jesus, tá? A nossa igreja, a gente vai todo ano, né? E este ano a gente vai levar um ônibus daqui, né? Então, graças a Deus, conseguimos um ônibus. E você que gostaria de estar participando com a marcha com a gente, pode estar conversando comigo, com a Leise, para a gente poder estar fazendo a sua reserva, tá? Não deixe em cima da hora para você não acabar ficando sem a vaga, tá bom? E é isso. Que nós tenhamos um culto abençoado, que o Senhor venha falar direto ao seu coração. Amém? Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Aproveitando o recado que a Lu passou aqui para a igreja, para aqueles que estão em casa,
quero completar também que amanhã nós não teremos a nossa oração das 19 horas, porque nós vamos estar aqui na reunião. Amém? E eu quero abrir também para a igreja, olha, para você que está aqui, para você que está em casa, venha para a oração. Nós temos todos os sábados às 19 horas. Eu convido a você a vir fazer parte desse mover. Eu creio que Deus está nos levantando, sabe, para um tempo diferente na nossa igreja e nesta cidade. E nós tivemos orações maravilhosas aqui nos últimos sábados, onde o Espírito Santo se moveu de forma tremenda. E eu creio que isso acontece, sabe quando? Como? Quando a gente vai para casa e aí as coisas começam, as tribulações começam a vir. É prova de que nós estamos no caminho certo e o inferno está nervoso. E eu me lembro, uns 2 sábados atrás, nós viemos na oração e nós buscamos a dependência do Espírito Santo aqui nesse local. E nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos aqui. E eu fui para casa e à noite, sabe, aquilo começou um pesadelo, me catava pelo pescoço assim, queria me sufocar. E eu comecei a buscar a Deus em oração ali, fui. Passou. Daí a pouco voltei a dormir de novo e começa aquilo de novo. Então, sabe, o inferno não quer ver a igreja se movendo. Então eu convido vocês, né, Janaína? Assim como tem as orações das mulheres na segunda-feira, nas segundas-feiras nós também temos as nossas orações no sábado. Não é porque é célula Peniel, não é porque é célula isso, célula aquilo. É porque o corpo de Cristo está se movendo. Amém? Convidado. Tem alguém nos visitando essa noite? Como que é seu nome, querida? Iris, seja bem-vinda, Iris. Que Deus possa falar tremendamente com você nessa noite. Eu creio que Ele tem algo especial para nós. Amém? Quero também mandar um abraço para aqueles que estão nos assistindo através da internet. Tem o Alex, que está lá em Extrema. Ele é sócio da nossa oficina lá, um dos sócios, né? Eu e ele. E ele está nos assistindo. Beijão, queridão. Que Deus possa tratar com você também, com a sua família. Um abraço também para o meu sobrinho que está lá em São José do Rio Preto, assistindo-nos através dessa live. E para todos aqueles que estão nos seus lares, debaixo dos cobertores, né? Para o nosso pastor, que eu creio também que ele está lá nos vendo, nos assistindo. E eu creio que aqueles que não vieram essa noite, sabe por que eles não vieram? Por quê? Não, eles ficaram em casa intercedendo por nós. Amém? Já pensou errado, né? Deus é bom o tempo todo, gente. A gente que às vezes dá uma fraquejada. Nós viemos essa noite aqui falar de um assunto tão importante para nós que a partir do momento que nós começarmos a entender esse assunto, nós vamos viver felizes para sempre. Nós viemos falar um pouco de finanças, de oferta, de dízimo, de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Nós vivemos num tempo onde o capitalismo reina, prevalece. O mundo gira em torno só de bênçãos materiais, de coisas, de objetos, de situações. Não é errado isso, mas a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos seria acrescentada. E nós nos apegamos a essas coisas materiais e nós acabamos nos esquecendo das promessas de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a partir do momento que nós começarmos a entender que as nossas bênçãos vêm através das nossas obediências, nós não vamos mais ficar mendigando ou vamos ficar jogando a nós mesmos que nada deu certo, que nada está dando certo, que... Não, nós vamos buscar a Deus e nós vamos ver Deus agindo nas nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia hoje em Gênesis 11.
tempo para você abrir sua Bíblia. Onze 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Como eu estava dizendo, que a partir do momento que nós buscarmos o reino de Deus, nós formos obedientes, nós vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. E a partir desse texto aqui, quando Deus pede a Abrão para ele sair da casa dele, para ele sair do meio da parentela, da tenda dele, e ir para um local que Deus ia mostrar para ele, Deus está pondo Abraão num local, numa condição de ambiente. Ele leva Abraão a entender que ele tem que estar num local onde ele vai fazer a vontade de Deus, onde ele vai depender de Deus, onde ele vai viver para Deus. Então, naquela época lá, Abraão sai da casa dele e vai lá para uma terra que Deus vai levando. Deus vai dando os caminhos para ele. E ele vai indo, vai seguindo em frente. Aí, ele chega na plenitude da vontade de Deus mais para frente, e ele vai ser abençoado ricamente. Por quê? Porque ele foi obediente. O nosso caso nessa época que nós vivemos é porque nós buscamos fazer as nossas próprias vontades, nós não dependemos de Deus. Quando Deus nos pede para fazer algo, nós descartamos, nós deixamos de lado, nós fazemos de conta que não ouvimos, nós não queremos pagar o preço, nós não queremos ser obedientes. E no entanto, nós vamos querer as bênçãos. Mas como Abraão foi obediente, ele foi abençoado. Se você ler no 13, o capítulo 13 vai dizer assim, quer ver? Deixa eu achar aqui meu rascunho. Contei aqui, vou contar outra vez. O irmãozinho estava pregando, né, e não achava o rascunho dele, falou, ai meu Deus, onde tu tá, daí a pouco começou a chorar, e a igreja achando que ele estava dependendo de Deus. Aí uma irmãzinha lá começou, ele está aqui, glória a Deus, o Espírito Santo está aqui, e ele procurando o rascunho dele, mas a irmãzinha entendeu que era o Espírito Santo de Deus, e começou a fazer aquele mover no meio da igreja, e ele falou, aleluia, fui usado. Quase sem graça, igual o pastor. 13:2 diz assim: e aí Abraão ficou muito rico de gado e prata e ouro. Por que ele ficou rico? Por causa da obediência. Se você vê também acabou me fugindo a ideia aqui. Quando você vê também os homens do Antigo Testamento, eles não iam debaixo de interesses. Eles iam por uma promessa. Eles iam porque eram obedientes à palavra de Deus. E no entanto, quando eles chegavam lá no final, eles eram abençoados por quê? Porque eles iam debaixo da promessa de Deus. Eles não iam por causa de coisas. Eles não iam por causa de materiais. Então, quando ele sai dessa parentela dele, quando ele sai desse local que ele se encontrava, ele passou a viver a vontade de Deus. Mateus 6:21 diz assim, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E isso que nós estamos falando, quando nós fazemos a vontade de Deus, o coração, a vontade de Deus se cumpre na nossa vida, o tesouro de Deus, o que é para as nossas vidas? É a vontade dele sendo feita nas nossas vidas. E muitas vezes o nosso coração está em coisas, em objetos, em materiais. Isso não vai ser bênção nas nossas vidas. Provérbio diz assim, 23:26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se engrandecerão dos meus caminhos. Então, a partir do momento que nós
nos colocarmos para Deus como filhos, buscarmos a vontade dele se cumprindo, não dependendo de coisas, não fazendo a nossa própria vontade, o Senhor vai revelar a nós os seus caminhos para as nossas vidas. E nós vamos traçar um plano aonde nós vamos chegar na plenitude da vontade de Deus. Quando um avião está lá no aeroporto e ele vai, vamos falar daqui para o Japão. Ele não sai daquele local se ele não tiver um plano de voo. Então é necessário que ele espere um tempo lá, que venha uma pessoa, que traga para o piloto ali um plano de voo para ele poder sair daquele local, senão ele não sai. Com Abraão foi a mesma coisa, Deus trata para ele um plano de um direcionamento e ele vai nesse direcionamento. Para nós também, quando nós chegamos aqui na igreja e o pastor ministra, outros pastores vêm até aqui e ministram, o povo da nossa igreja ministra. E aí a gente ouve e não guarda aquilo no coração. E eu estava outro dia pensando a respeito de Maria e Marta. Muitas vezes nós estamos aqui como Maria e Marta. Alguns Marias, outros Marta. Um só ouvindo e praticando, recebendo, guardando o coração. O outro está lá pensando no trabalho, pensando nos filhos, pensando na escola, pensando no carro, pensando no cachorrinho. Não é errado? Mas a partir do momento que nós nos aplicarmos à palavra de Deus, conhecendo a verdade, guardando no nosso coração, o Senhor, é esse plano que Ele está nos dando, essa direção. Porque quando nós nos assentamos para ouvir a verdade de Deus e buscamos fazer aquilo que é da vontade de Deus, nós vamos nos encher, nós vamos sair do nosso local de comodismo, da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, e nós vamos ser abençoados. Então as riquezas deste mundo não vai nos contaminar, porque nós estamos debaixo da vontade de Deus e Ele vai encher o nosso celeiro, como é a promessa dEle. As coisas não vão te atrapalhar. Por exemplo, vocês sabem, eu trabalho com transporte escolar também, e às vezes chega uma situação, sai 2, 3 alunos no mesmo dia. Aí você vai olhar para esses 2 alunos, dá um montante ali de 500, 600 reais. Já é alguma coisa da deficiência da contabilidade no final. Mas eu não posso olhar para essas coisas que saíram. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus nos prometeu. Porque se você for olhar para as coisas que saem da sua vontade, do seu controle, você vai fraquejar. É isso que o diabo quer te mostrar. Que você não pode, que você não vai ter, que você não vai ser abençoado. A partir do momento que você olhar e falar, Deus, está nas tuas mãos, eu não quero me preocupar com isso, porque eu sei o plano que o Senhor tem para a minha vida. A tua vontade para a minha vida é boa, agradável e perfeita. Então, não vai ser essa dificuldade, essa enfermidade, esse casamento, não vai ser esse trabalho, não vai ser o meu carro, não vai ser nada disso. Salmo 2, 7 a 8, para a gente finalizar. Certo? 2, 7 e 8. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Imagine, se você pedir para Deus te dar os confins da terra, Ele fala que vai te dar. Imagine se você pedir bênçãos financeiras. Imagine se você pedir saúde. Imagine se você pedir para não bater mais o carro. Imagine se você pedir para ser forte e corajoso. É isso que Deus tem para nós.
A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta atrás. Imagina só se Jesus, no plano dele, viesse para nos salvar como veio, e chegou lá, na hora que ele chega, que vê a cruz, que vê os espinhos, que vê a lança, as chicoteadas, ele falasse assim: não, eu vou, não, meu Deus, não quero isso não. Você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Então, se as promessas de Deus em todas as áreas se cumprem na sua vida, na minha vida, nós não temos do que fraquejar. E muitas vezes o diabo ataca nas nossas mentes, sabe o quê? Se você der essa oferta, vai te fazer falta. Se você der essa oferta, você não vai ter como pagar suas contas, não vai ter como comprar isso, comprar aquilo. Ou então, quando você recebe o seu montante lá do seu salário, você ainda não tirou o seu dízimo, aí você fala assim: eu vou dar um passeio ali na cidade, aí você chega lá, vê uma blusa, você vê um cachecol, você vê um sapato, e aí quando você vê, você deixou o dízimo do Senhor ser levado. E as primícias de Deus? Então, a partir do momento que nós nos colocarmos nessa situação, de tudo que nós recebemos, ter a prioridade nas primícias ao Senhor, nós vamos seguir em frente. E lá, como eu estava falando a respeito das crianças, é muito gostoso, eu vou dizer para vocês, é muito gostoso você depender de Deus. Sabe por quê? Porque você não vai ter mais ansiedade. Não vai ser a falta e a necessidade que vai te tirar dos propósitos. E cada passo que você der nesse sentido, você vai cada vez mais ser abençoado. Tenha certeza disso. Cada passo que você der no dízimo e na oferta, no seu coração, sem titubear, Deus vai te abençoar. Assim como tem feito comigo, que muitos irmãos aí, aqui na nossa igreja. E eu creio que essa é a promessa para a nossa igreja, para aquele que está em casa nos assistindo. Nós temos visto o agir de Deus. Amém? Então, se você trouxe uma oferta nessa noite, peça um envelope. Se você ainda não preencheu, peça aí. Tem o seu Genésio ali com os envelopes. Tem o pastor Adailton com os envelopes. Peça um envelope em nome de Jesus. Pastor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Vamos nos colocar em pé. Se você está nos assistindo também e quiser fazer uma oferta, nós não temos nosso telão hoje, mas eu vou dizer a ti bem compassado, tá bom? Pega uma caneta aí, anote. Saiba que Deus também tem propósito para a sua vida e há de se cumprir. Pix, número do Pix, 01 014 097 1000 ao contrário, traço 54. 01 014 097 1000 ao contrário, traço 14. Amém? Traço 54. 14 é o meu. Está aqui a minha oferta, já fiz o meu Pix. Estenda as suas mãos para cá. Pai querido, nós queremos te louvar e te bendizer pelo privilégio que o Senhor nos deu
de entender os teus propósitos para as nossas vidas também na área financeira, Pai. Nós cremos que chegou o tempo da sua abastança no meio do teu povo, Pai. Nós viveremos o sobrenatural do Senhor, porque nós ouvimos a tua palavra e nós entendemos que tudo depende do nosso coração, tudo depende da nossa obediência. E a partir de hoje nós nos colocamos, Senhor, como os teus filhos amados, obedientes, dispostos a te servir. Eu creio, Pai, que no nosso meio não haverá mais necessitado, não haverá mais desempregados, não haverá mais pessoas mendigando, porque nós somos filhos de um Deus rico e poderoso, de um Deus que supre cada uma das nossas necessidades. E eu creio, Pai, que isso se estende à tua igreja. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Pai. E nós cremos, ó Deus, que a nossa igreja é 100% dizimista, é 100% ofertante, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor, abençoa aquele que está passando por uma dificuldade, por um problema financeiro. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata, e que há de abençoar ricamente e poderosamente. A tua palavra diz, Senhor, que nós teremos para emprestar e não tomar emprestado, Senhor. Por isso nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. O pessoal do louvor pode ficar aqui, a gente vai cantar agora. Aqui agora, fique em pé um pouquinho, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Que bonito vocês. É uma bênção tremenda ter essa oportunidade de me dirigir ao corpo de Cristo, à família de Deus. É uma honra estar aqui em cima, podendo falar no nome do Senhor, podendo declarar o poder da palavra de Deus. E hoje eu tenho certeza que nós saímos da nossa casa para receber algo da parte do Pai. Quem acredita dessa maneira? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque você não é mais um em meio à multidão. Você veio aqui para fazer algo, a diferença. Você saiu da sua casa como aqueles que saem para vencer. Então você vai tomar posse desse despojo hoje. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você vai sair daqui com algo em suas mãos, algo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a empresa onde você trabalha, a escola onde você estuda, a rua onde você mora. O Espírito Santo de Deus vai te levar a lugares aonde você nunca esteve, para que você possa glorificar e exaltar o nome daquele que vive, porque você não é apenas um em meio à multidão. Você saiu daqui para fazer, você chegou aqui e vai sair daqui fazendo toda a diferença. Eu quis que o Ministério de Louvor me acompanhasse cantando essa canção para já estar ativando a nossa fé, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. A noite está fria, mas o coração está quente, amém? Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor aí no seu lugar? Você se vê nesse lugar em que você foi chamado para fazer a diferença? Pra tocar nas tuas vestes diferentes, ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Então pra que você veio? Eu não quero ser mais um.
vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Solta a sua voz e canta bem alto. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Nós viemos aqui, Pai, para viver milagre. Caiu a qualidade. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagre. Pai querido, a Tua palavra está sendo ministrada desse altar. A Tua palavra que vem diretamente do trono da Tua graça sobre a Tua igreja. Nessa noite, Senhor, há um povo escolhido por Ti, que cultua o Senhor e se rende a Ti. Há um povo que se submete à voz da Tua palavra. E nós não saímos da nossa casa em vão. Nós não vamos ser contados como mais um. Nós vamos ser contados como aqueles que saíram para fazer a diferença, para cumprir o propósito, para que a Tua palavra, Senhor, venha se cumprir em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós viemos aqui para receber a Tua unção, porque estamos certos de que cheios de Ti, cheios do mover das Tuas águas, nós seremos poderosamente usados para destravar os céus, para alcançar vidas. Nós sabemos, ó Pai, que quando estamos em Ti e a Tua palavra está em nós, algo sobrenatural acontece. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas acontecem, porque a Tua palavra coopera conosco. Em nome de Jesus, a nossa mente está totalmente alinhada com a Tua voz. Os nossos ouvidos estão abertos para a Tua voz. O nosso coração arde em receber a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, cubra-nos com o Teu sangue. Nós entramos agora na arena da oração, da guerra, da batalha espiritual. Nós estamos aqui certos pelo qual viemos. Nós viemos aqui, Pai, para que o Senhor venha adestrar as nossas mãos para a guerra. Nós viemos aqui certos de que o Senhor é aquele que nos dá ferramentas para que possamos desfazer toda ação maligna do inferno, para que a pregação do Evangelho tenha livre curso, através de nós, através desta igreja, através das igrejas, ó Pai, que pregam o Evangelho puro e genuíno. Nós estamos aqui como intercessores, fazendo frente, ó Pai, cercando a Tua igreja, protegendo o Teu corpo aqui na terra, Senhor. Nós estamos aqui porque entendemos o poder que existe na Tua palavra. Há poder sobre aquele que crê, há poder sobre aquele que vive na dimensão espiritual. E nós estamos aqui saindo da dimensão do natural e entrando na dimensão espiritual. Abre o céu sobre a nossa vida, abre o céu sobre essa igreja nessa noite. Abra o céu, Senhor. Quebra as cadeias, quebra as cadeias. Todo e qualquer espírito que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus essa noite não prospera, não avança,
Senhor, esse ambiente é teu. Muda o ambiente, Senhor, transforma. Senhor, é só a tua graça. É só a tua graça que pode nos impactar. Libera a unção de cura aqui nesse lugar, nessa noite. Libera a unção de salvação aqui nessa noite. Libera, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu amor, o teu poder, a reconciliação. Vem nos tocar do alto da cabeça, a planta dos pés, a começar nesse altar, ó Pai. Nós estamos aqui pisando em terra santa. Nós estamos aqui fazendo valer a tua palavra que é linda, a tua palavra que é verdadeira, fidedigna. Ela é fiel e não volta vazia. Ó Pai, todo espírito contrário que queira trazer a distração no meio do arraial, cai por terra. Satanás e seus demônios, nós neutralizamos a tua ação agora, pelo sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não cairemos. Nós não seremos atingidos por nenhuma pedra. Nós podemos descansar em pastos verdejantes. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Obrigado, Senhor, pela tua dimensão que desce nesse lugar. A dimensão que desce nesse lugar, ó Pai. Ó Espírito de Deus, leão da tribo de Judá, dá o seu rugido aqui. Dá o seu rugido aqui, Senhor. Oh, Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Honra e glória pertence a ti. Honra e glória pertence a ti. Nós vamos clamar, nós vamos clamar, nós vamos clamar até o céu ouvir. Nós vamos bater, bater e bater, e ele vai se abrir. Oh! Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Abre o céu, Senhor, abre o céu. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós viemos aqui para viver milagres. E é isso que você vai viver nessa noite. Adore ao Senhor no seu lugar. Aplauda Ele. Louve o nome dEle. O Senhor habita em meus louvores. Deixa eu ver seu microfone. Santo, eu vou ficar com isso, obrigado. Não mexe nesse microfone, obrigado. Pode sentar abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, esse mesmo Espírito, amados. Porque o Espírito de Deus está aqui. O leão da tribo de Judá, ele está aqui, amém? E eu tenho certeza que ele já está dando o seu rugido. Na selva, quando um leão, ele ruge, a coisa estremece. Então, quando o Senhor, ele ruge, quando ele se levanta em nosso favor, algo estremece na nossa vida. Esteja aberto para receber nessa noite o estremecer de Deus. Deus vai estremecer aqui nesse lugar. Deus vai estremecer esse lugar. Deus vai estremecer a sua casa. Deus vai estremecer os dormentes. Deus vai estremecer aquele que foi caído, afetado, aquele que foi atingido. Deus vai estremecer porque você está aqui. E Ele vai fazer algo sobrenatural através da sua vida que crê. Você crê? Então, se você realmente crê, o sobrenatural hoje vai acontecer aqui. Já está acontecendo. Porque você veio para cá. Pode continuar nessa pegada, Diego. Estava legal. Glória a Deus, você está aqui. Vamos ficar conectados, gente. Deus quer fazer algo. Deus quer fazer algo. O Everaldo não falou isso? Nós vamos experimentar um novo tempo.
isso que nós estamos vendo aqui é só um treino. Nós estamos precisando ser treinados para ver a manifestação de milagres aqui nessa igreja. Nós vamos gerar os milagres, amém? Nós vamos ser geradores de milagres. Nós vamos chamar as coisas que não são como se já fossem. Grandes coisas vão acontecer. Nós vamos ver o tempo da visitação de Deus, do avivamento, aonde pessoas opressas, vítimas de Satanás e seus demônios, virão para esse lugar e vão encontrar aqui acolhida, vão encontrar aqui um povo preparado para viver milagres. E aquele que vive milagre, expande milagre. Amém? Aquele que vive na unção de Deus, ele passa a unção de Deus. Porque nós só podemos dar aquilo que recebemos. Então nós estamos aqui primeiro recebendo. Diga, eu estou recebendo. Fala bem alto aí para o Senhor, eu estou aberta, Senhor. Pode me tocar. Eu quero receber. Glória a Deus. Gente, a intercessão não é uma opção. É uma obrigação. Diga isso comigo. Intercessão não é uma opção. É uma obrigação. Nós, como cristãos, precisamos entender a responsabilidade enquanto igreja de dobrarmos o nosso joelho e termos essa noção do segredo da intercessão. Nós precisamos entender a importância que existe de sermos uma igreja intercessora, uma igreja que clama, uma igreja que pede, uma igreja que não desiste, uma igreja que bate, uma igreja que busca a resposta dos altos céus, certa da vitória. Porque intercessores são pessoas que oram certos da vitória, porque estão conectados com o trono da graça de Deus. E intercessores são pessoas que conhecem a voz do Senhor, que têm intimidade com Deus, que andam com o Senhor, que buscam a revelação da palavra, que arde em seus corações a resposta para aquilo que tem orado, que tem clamado. Então nós, enquanto igreja, nós estamos sendo o quê? Preparados, comissionados a gerar milagres. Nesse tempo profético em que Jesus está à porta. Jesus está voltando. E nós precisamos acelerar, apertar o passo, para que sinais, prodígios, milagres aconteçam. E para aqueles que ainda não se renderam a Jesus possam conhecer quem é o Rei que nós servimos, quem é o Senhor quem nós servimos. Ele é o nosso Pai de amor e em tudo Ele tem cuidado de nós. E quando você entende que é filho, e quando você entende quem é o seu Pai e qual é o propósito desse Pai de amor, fica fácil se tornar um intercessor, porque você está conectado com o trono de Deus, e você diz: Senhor, pode contar comigo, eu sou aquela pessoa que vou gerar do reino espiritual para o natural, e eu chamo sim as coisas que não são, como se já fossem, e esse local será pequeno para o grande número de pessoas que vão se converter a Jesus Cristo, que vão se render ao Rei dos Reis, que vão conhecer aquele que era, aquele que é e sempre há de ser, porque eu estou aqui fazendo a minha parte, eu não desisto, eu sou filha, eu intercedo, eu me coloco no lugar da intercessão. Aleluia! O que é intercessão? Intercessão é um tipo de oração que a Bíblia nos apresenta. Ela acontece no momento em que uma ou mais pessoas se colocam diante de Deus para orar pela vida ou pela causa de outra pessoa. Então diga assim comigo: intercessão não tem nada a ver com as minhas petições, tem tudo a ver com o outro. Fala mais alto, tem tudo a ver com o outro. Ó, entendemos. Você consegue entender a seriedade disso? Olha o lugar do intercessor. Olha o que nós estamos aqui declarando, profetizando com a nossa boca. Que assim como Deus enviou Jesus Cristo por amor,
Nós, intercessores, vamos gerar no reino espiritual também por amor. Porque nós vamos deixar de pedir para nós e vamos começar a nos colocar no lugar do outro. Nós vamos começar a nos interessar pela carga, pelo fardo, pela doença, pelo problema do outro. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, isso não é muito comum. Porque hoje nós estamos vivendo o quê? O individualismo, o eu no centro de tudo. O homem como Deus. Que venha tudo a mim e o vosso reino, nada. Eu não me importo como está a sua situação. O importante é como está a minha situação. E se você entende que é um filho de Deus, que é uma serva de Deus, que é um servo de Deus, logo a sua situação, é 100%. E eu não preciso me preocupar com a minha situação, porque eu busco em primeiro lugar o coração de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. E se eu estou na vontade de Deus, no reino de Deus, no propósito de Deus, logo o que eu preciso é o que Deus precisa. E o que Ele precisa é que nós entendamos a importância de orar uns pelos outros. É que entendamos a importância de buscar aquele que está perdido. É que entendamos a importância de orar por aquele que está sendo atacado em seu espírito, por demônios, espíritos atormentadores. Aquele que está sem um caminho, aquele que está vivendo sem luz. E é papel da igreja gerar no reino espiritual, se colocar neste lugar de dor, a dor do outro, a necessidade do outro. É papel da igreja enquanto intercessora, a igreja que ora, buscar do Espírito Santo o quebrantamento e o peso intercessório. A minha oração para essa noite é que cada um que está aqui, ou até mesmo assistindo na sua casa, que Deus venha te pegar aí no seu lugar e derrame sobre a sua vida uma unção intercessora, aonde você vai gemer, aonde você vai chorar pelas almas, aonde você vai sentir a dor do outro, do oprimido, do fraco, do necessitado, da viúva, do órfão, daquele que sofreu algo, daquele que resolveu olhar para trás, daquele que foi atacado em algum momento. E você vai clamar, você vai pedir, você vai orar, não vai ser mais indiferente aquela pessoa, aquela situação na sua vida, aquelas frases, né, que nós dizemos muitas vezes: ah, mas também, né, ele quer viver assim, que viva. Ela escolheu esse caminho. Então, não é problema meu, é problema seu. É problema seu. Você quer que eu te explique como é problema seu? Nós dizemos que fazemos parte do corpo de Cristo. Olha para o seu corpo. Olha aí para você. Olha para as suas mãos. Olha para os seus pés. Se olha. Vem aqui. Eu pego uma faca e corto o seu dedinho. Você vai dizer que não é um problema seu? Quem quiser, vem aqui. A gente já pega, já. Opa! Não, já não pode fazer isso, é mutilar. Ué, o seu irmão está morrendo. O seu irmão está deixando de crer. Está dormente no meio da igreja. Há muitos fracos, doentes e mortos. E a gente, como igreja, abre a boca e diz: não é problema meu. Cada um que resolva os seus problemas. Ou, mesmo sabendo que é uma situação, não fazemos nada. Irmãos, intercessão não é uma opção para aquele que se entregou a Jesus. Intercessão é uma obrigação, é um compromisso com o Senhor. No hebraico, a palavra usada para descrever esse ato é paga. Como é que é? Paga. Que significa colidir pela violência, ir contra, impor-se entre alguma coisa, importunar. Abre a sua Bíblia comigo rapidamente em Isaías 59:16. Tudo que a gente está sem o telão, né? Esqueci desse detalhe, meninos. Agora eu vou ter que abrir todos aqui. Vamos estudar junto, então. 59:16.
Isaías, ele é um profeta do Senhor e ele estava falando ao povo de Deus que estava vivendo num momento de rebeldia. E ele começa a falar com esse povo a respeito da mão do Senhor, de quem o Senhor era, trazer a memória do povo, né? Por que aceitar a rebeldia? Vamos fazer o caminho de volta. E ele está lá sozinho. E aí vem a palavra. Vamos ler o 15. Sim, a verdade sumiu. A quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Aí o Senhor, viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor por isso. O seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. O que quer dizer esse versículo? O Senhor procurando alguém que pudesse estar ali, guerreando com ele, intercedendo, falando a mesma língua. O intercessor, a minha tradução é diferente, né? O intercessor, ele fala a mesma linguagem do céu. Ele está conectado 100% com o Senhor. Ele concorda com o Senhor. E o Senhor diz: eu olhei e não achei um intercessor. Alguém que conversasse o mesmo assunto que o meu. Alguém que confirmasse a mesma palavra que a minha. E como é que nós, enquanto igreja, estamos hoje? Nós estamos alinhados com o coração de Deus? Nós estamos alinhados com o trono da graça de Deus? Nós estamos querendo andar de conformidade com aquilo que o Senhor tem realmente preparado para a igreja na terra? Lá em Ezequiel 22:30, abre aí, Everaldo, por favor, Ezequiel 22:30. Mostra Deus à procura de intercessores. Abriu, Everaldo? Se abriu, pode ler bem alto. Alguém achou? Então lê, Rose, alto. Meu Deus. Não é forte essa palavra? E essa palavra é para nós? A Bíblia toda é para nós, igreja, amém? Olha o que Deus está dizendo hoje, ó. Gente, eu procurei alguém que estivesse à brecha. Eu procurei alguém que estivesse comigo aqui. E ninguém achei. Diga, tem misericórdia, Senhor? Eu estou aqui, Pai. Deus pode contar com você? Glória a Deus. Então essa palavra é para ativar o seu ministério profético de intercessão, para que você saia daqui entendendo a importância de ser um intercessor na casa de Deus. A importância de orar e buscar ao Senhor em favor da igreja nos dias atuais, em favor do seu próximo, em favor daqueles que não conhecem a Jesus, ou até mesmo aqueles que conhecem a Jesus ou estão passando por situações, circunstâncias familiares, dinheiro, doença, que precisam da ajuda da oração, do clamor da igreja. Irmãos, quantas respostas de oração eu tenho visto através da intercessão, através do clamor, através da sinceridade daquele que coloca diante do Senhor a sua vida de busca. Foi falado aqui a respeito, né, da marcha para Jesus, né? É um evento, gente, que eu incentivo você a ir. Ah, eu já sou velho demais. Ah, é cansativo demais. Ah, é porque... Ai, meu Deus. Ah, não é mais para mim. O céu não é para você? Ninguém é obrigado a fazer nada. Só que o reino de Deus é tomado à força, é sacrificial, é verdade. O que você faz de sacrificial para Deus? Andar meio metro lá da avenida
Você acha que isso é sacrifício? É até legal. É gostoso, tem uma unção lá. Lá que eu quero estar. Eu sempre vou, praticamente todo ano eu vou. Coloco profeticamente meu pedido debaixo do sapato, dentro do pé, enfim, escrevo no pé. E critique quem quiser, entendeu? Mas eu já vi grandes coisas acontecendo. A minha irmã, ela foi empregada através de buscar lá. Ela clamou lá no chão, do povo de Deus marchando. Porque a Bíblia fala, não foi isso que você leu hoje, Everaldo? Darei a terra que você colocar os seus pés. A gente até ora isso. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tomo por possessão. O povo de Deus na rua de São Paulo, a maior cidade do Brasil, declarando que o Brasil é do Senhor. Você acha que não vai acontecer nada? Mas precisa ir lá, precisa onde Deus mandar. Se Deus não quisesse que o povo de Deus se reunisse, Ele não ia falar para ter marcha. Ou você acha que aquilo é algo humano? É surreal. São milhões de pessoas naquela rua declarando que o Brasil pertence a Jesus, que o Brasil pertence a Jesus. É vários homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo da nossa geração, naqueles carros de som declarando, orando por presídios, por hospitais, e a gente se achando aqui. Pessoas alcançando multidões, pagando preço por multidões. E nós estamos pagando preço pelo quê? Você, pastor, você, líder de célula, qual o preço que você paga? Pela sua célula, pela parte do rebanho que lhe cabe. O que nós estamos gerando no reino espiritual? Como você cobre essas pessoas com cobertura espiritual? Como você protege o seu rebanho? A sua família, você é pai de família. Você é o sacerdote, o intercessor da sua esposa, dos seus filhos. Essa é a sua responsabilidade. O povo de Deus hoje precisa entender dos atos proféticos. Nós estávamos na marcha para Jesus. O Cristiano, um presbítero da nossa igreja, ele foi para o Rio de Janeiro, agora mora lá. Ele sempre ia, o Cristiano sempre acreditou em ato profético. Glória a Deus pela vida dele, que nos incentiva. Desempregado. Ele falou na mesa para nós, eu vou marchar para Jesus e as portas vão se abrir. No dia seguinte ele estava empregado. É cansativo? É. Não tem banheiro? Não. Passa fome? Se não levar grana, passa. Ou come dos irmãos aí, que leva pra caramba, porque comida lá é o que eles mais levam. Eu não sei se vocês vão marchar ou fazer piquenique. Entende? É sol? É. A noite é frio? É. É igual no deserto. Aí não sei porque carregar das águas, o pessoal para a van lá no... Meu Deus, a biboca da parafuseta, você andou 5 horas na marcha, Tony, depois você anda mais 1 hora para chegar. E nós temos que ir declarando, Pai, é tudo para o Senhor. É tudo para o Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. Pai, a vitória é nossa. Não importa se eu não recebi nada, eu não importa se eu recebi alguma coisa. Mas se o Brasil recebeu, glória a Deus, teve a minha participação. Eu vim aqui, eu acreditei que o Teu poder estava aqui. Uma moça que era da nossa igreja se perdeu da Jovada, porque a Jovada faz essas coisas com a gente lá. Aí a gente até tem que ficar orando, né? Para não... o milagre já começa aí. Para você não ter um negócio no coração. Aí ela foi procurar atrás do palco. Se encontrava a galera. Aí chegou lá tem várias tendas de oração, pastora Neuza. De cura, de libertação, de um monte de coisa. Você está precisando, você entra lá nas tendas que está lá os pastores, de nome. Os obreiros, está todo mundo lá. Orando, clamando, de joelho. Um senhorzinho passou mal no meio da multidão. E a igreja intercedendo. Ele morreu ali, Tony, no meio da multidão. Foi levado lá atrás. E lá ele ressuscitou. E a igreja não tem poder? A intercessão da igreja não tem poder? E não foi alguém
que falou para ela, ela estava lá, ela veio atônita, ela disse, eu vi, acabei de ver um milagre, houve uma ressurreição. Eu falei, mas é claro, o povo de Deus está reunido, a palavra de Deus está em ação, agora é a hora do nosso milagre, agora é a hora da nossa cura, agora é a hora, porque os intercessores, eles estão ativados, o céu está ativado, há uma conexão direta com o trono da graça de Deus, porque quando o povo de Deus começa a buscar o Senhor, coisas acontecem. Então eu preciso ativar a sua vida enquanto intercessor na casa de Deus, porque eu tenho certeza que ainda nessa noite coisas vão acontecer, amém? Porque nós temos fé. A irmã dessa mesma moça, ela foi marchar com um câncer na perna, e elas não falaram nada pra gente, pra ninguém. A menina tava com quase assim um buraco já, e ela não falou pra gente. E elas creram que viriam a glória de Deus. Momento oportuno, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É o ambiente. Como que o Senhor ordenou a bênção? Sai da tua parentela. É o ambiente, o lugar certo, a hora certa, com as pessoas certas. O que aconteceu com a perna da menina? Vocês acham que foi amputada? Foi curada. Por quê? Porque onde o povo de Deus está, alguma coisa acontece. Por quê? Não é onde Deus está? Deus está dentro de você. E se Deus está dentro de você, você é usado para que o milagre aconteça. Você é usado para mover as águas. Você é usado para abrir os olhos dos cegos. Você é usado para dar audição ao surdo. Você é usado para que o mudo venha falar. Deus, Ele quer fazer algo. Deus quer operar obras de milagres aqui. Em nosso ministério, eu mesmo já fui usada e creio que a unção de cura está sobre a minha vida. Quando eu oro por cura, eu creio que a pessoa é curada. Eu não oro se Deus quiser. Não, eu não aceito menos que a cura. Porque Deus disse que levou sobre si a doença, a enfermidade. Ele disse. Se eu oro para um enfermo, se eu oro para um endemoniado, o demônio ter que sair. Porque é a Jana que está orando. Errado. Não. É porque eu oro em nome de Jesus. E a Bíblia me diz, me garante, Ele me garante. Olha, eu gosto. Oh, meu Deus, meu sonho. Estou esperando esse momento. Demônio caiu, você vai no nome de Jesus para você ver se a coisa não acontece. Porque todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Todos se dobram ao nome de Jesus. A Bíblia fala o quê? Que Ele nos deu poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. Todos nós aqui que acreditamos em Jesus Cristo, todos nós aqui que estamos conectados com a palavra de Deus, nós temos poder e autoridade para desfazer as obras do inferno, porque o Senhor é por nós e nada e ninguém será contra nós. O intercessor, ele precisa desenvolver essa sensibilidade em ouvir, em buscar o Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele olhou dos altos céus procurando alguém que estava à brecha. E eu quero te despertar hoje, enquanto igreja, corpo de Cristo, a se colocar à brecha por essa igreja, pelos pastores, pela liderança. E inclusive, sábado não é um convite, é uma convocação a todos aqueles que servem nessa casa. Você que serve, você que é um pastor, você que é um presbítero, você que é um diácono, venha estar aqui conosco sábado para receber da parte de Deus. Porque quando a igreja se une, o Senhor ordena a sua bênção. E nós precisamos começar a viver os princípios. Se você realmente não puder vir, por algum caso, realmente, manda uma mensagem no telefone do pastor Alberto. Fala com ele. Porque é importante que você esteja aqui. É importante que você comece a levar a sério o seu chamado, o seu ministério, a obra que Deus comissionou nas suas mãos. Por quê? Porque nós precisamos, o inimigo, o adversário, o íris da nossa alma, ele está assim, fazendo assim com o povo de Deus. Afunilando. Está entendendo? E o que o povo de Deus está fazendo?
eu consigo. Consegue. A gente tem que o quê? Levantar a cabeça e ver qual é o nosso lugar em Deus. Hoje o Senhor está dizendo, ó, filhos, eu tenho uma missãozinha para vocês, fé cristã. Qual é, Deus? Joelho no chão, jejum e oração. É simples. Ninguém vai precisar pagar nada, não precisa pagar o local, não vai precisar gastar um centavo. Entendeu? Você só vai precisar dispensar o seu tempo para dobrar o seu joelho lá na sua casa e dizer, Senhor, que vergonha. O Senhor olhou e não achou ninguém, mas eu estou aqui, ó. A minha casa é tua, o meu carro é teu. Eu já ouvi muita gente dentro da igreja falando isso. Sabe? Ai, Senhor, compra um carro. Se o carro é mais humilde, entendeu, pastor Dailton? Ah, é do Senhor, pastora. Aí prospera, recebe a palavra do irmão Everaldo, do pastor, aí prospera. Agora é um carrão. Melhorou. Ah, então não pode pôr peso. Esse carro é seu, Senhor? Tem uma baita de uma casa que o Senhor te deu para você ficar lá sozinho, sozinha? Olhando para as paredes? Eu agora estou falando com as paredes. Para que Deus te deu essa bendita dessa casa? Para quê? Vai morar numa tenda, já que você quer viver na solidão. Sirva ao Senhor com seus bens. Sirva ao Senhor. O que isso tem a ver com intercessão? Que Deus toque no seu coração, porque se você não ama receber pessoas, você não vem falar para mim que você vai orar por elas. Se você não ama acolher, se você não ama cuidar, Jesus, ele cuidava das pessoas, ele se importava. Entende? Ele se importava com as pessoas. Ele acolhia, ele dava de comer. O intercessor é aquela pessoa que tem compaixão. Jesus, ele teve compaixão da multidão. Imagina. Diz a palavra de Deus que, acho que foi lá em Mateus falando, né? Que Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de Lázaro. Jesus estava chateado. Estava triste, ele chorou. Entende? Aí ele pegou um barquinho e bora, vamos ficar um pouquinho, né? Curtir esse luto. A multidão sabia para onde Jesus estava indo. O que a multidão fez? Foi atrás. Ainda bem que era Jesus, né, Dirce? Senão já ia dizer, esse povo não respeita nem meu luto. Acabei de perder meu melhor amigo. Ah, pelo amor, né? Mas o povo, eita povo, viu? Tinha que ser o povo. Tinha que ser Jesus. Para nos ensinar essa grande lição. Não é? Para ensinar essa grande lição. Que não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele. E aí, diz a palavra que Ele se compadece da multidão. Os discípulos, né, os cabeçonitas sempre dão aquela opinião legal. Né? Pode ver que quando você está servindo ao Senhor, sempre vem aqueles que querem encurtar o caminho. Né? Aí eles dizem assim para Jesus, Jesus, é o seguinte, ó a estratégia, plano estratégico. Libera a multidão, que eles vão comer nas cidades circunvizinhas. Porque eles estão com fome. Aí o que Jesus fala para eles? Pede para a multidão sentar. E dê de comer a eles. O que você entende com isso? O que vocês têm para dar? O que você, pastor, o que você, obreiro, membro, tem para oferecer para o outro? O que nós temos para oferecer? Às vezes a gente diz assim, eu não sei nada, eu não tenho conhecimento bíblico, eu não sei falar muito bem, eu não sei, o que eu vou oferecer, pastora? Você sabe falar?
Todo mundo aqui fala? Senão a gente já vai orar pelo milagre. Hã? Ótimo, que bom. Ó, oração, oral, uau, de falar. Você pode orar. Você pode falar, você pode ter essa ação de investir tempo orando pela salvação da cidade, orando pelos governantes da cidade, orando pela sua igreja, orando pelo seu bairro, orando para que o Senhor venha acessar a marginalidade, o abuso infantil. Às vezes o abuso está tão perto de nós e nós estamos, enquanto igreja, com os olhos fechados, olhando só para nós. Só que o reino de Deus, ele é expansivo, ele é grande. É muita gente que precisa chegar até nós. As multidões seguem a Jesus. Quando nós temos Jesus, as multidões vão começar a nos seguir. Quando nós somos cheios do Espírito Santo e da vontade de Deus, as multidões vão querer nos seguir. Elas vão querer nos ouvir, porque nós temos algo diferente. E essa diferença, na verdade, é o poder do Espírito Santo de Deus. É a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então, eu gostaria que você buscasse do Senhor, enquanto intercessor, um espírito de compaixão. Como Jesus nos deu exemplo. Senhor, eu faço essa oração sempre. Senhor, me ensina a amar mais as pessoas. Me ajuda. Ainda não estou 100%, devo estar uns 10 agora, ou 15, sei lá. Estou melhorando um pouquinho. E quando eu dou umas pisadas na bola, o pastor fala, me lembra. Jana, você pregou, você tem que viver o que você prega. Eu falo, nunca mais eu vou pregar isso então. Brincadeira. Brincadeira. Entendeu? Porque se você fala, você tem que viver, amém? Não é assim? Lembra que eu contava para vocês aquela história quando eu cantava, eu atrapalhava o grupo de louvor? Quando eu era do Ministério de Louvor, que tinha aquela música. Eu quero ser uma bênção para você, o aceitando assim como és. Quando o povo foi tirar essa música no ensaio, que eu ouvi como é que era a letra, eu falei, eu não vou cantar isso. Eu não quero te aceitar desse jeito que você é insuportável, não dá. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. E eu não sei se eu vou conseguir ser uma bênção para você agora. Então, não vai dar. Aí o pastor Jana, minha filha, eu não sei como é que ele casou comigo. É pela fé. É pela fé que você vai cantar, entendeu? Ah, tá bom, então pela fé eu canto. Mas assim, eu estou falando para vocês entenderem. Que às vezes a gente está cantando, a gente está aqui no altar pregando, tudo aqui é muito lindo. Mas a vida real é diferente. Na vida real nós somos aborrecidos. Na vida real nós somos perseguidos. Sim, às vezes é chato acolher pessoas. Às vezes tem um preço a ser pago. Às vezes é o preço realmente da entrega, do seu dia. Tem gente que gosta, mas tem gente que não tem essa habilidade social. Aí precisa fazer treino para aprender a viver no social. Porque o Senhor, Ele gosta disso. Ele era assim. Ele nos deixa o exemplo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. E tudo isso é gerado através da oração. Tudo isso é gerado através de um compromisso de busca com o Senhor. Então nós queremos ver milagres, nós queremos ver sinais. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos posicionar. E a partir de agora, Senhor, me ajuda a ser diferente. Eu não quero ser mais um. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser diferente. Entende? Não dá para continuar sendo do mesmo jeito. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Saia daqui, vai para sua casa. Se você não tomou seu banho, tome. Vai comer alguma coisa, coma. Não vá para a poltroca do celular. Não vá para a televisão. Comece hoje. Ah, vou começar amanhã. Não, é hoje. Maus hábitos você tem que cortar pela raiz. E não é a Janaína que está falando, é Deus. E a obediência gera bênção.
Então, se você quer ser usado nas mãos de Deus, você quer um ministério com jovens, é joelho no chão, filho. Quer multiplicar sua célula, quer ganhar o seu bairro, joelho no chão. Quer que as cadeiras todas estejam ocupadas? Pastores, líderes, joelho no chão. É estratégia, é busca, é pagar o preço, é clamar. E dizer, Senhor, envia para esse lugar, envia o necessitado, envia o doente, envia o quebrado, envia aquela pessoa que não te conhece, aquela que se afastou do seu caminho, aquela que te deixou, aquela que por algum motivo abandonou a fé. Senhor, nos dê estratégia. Senhor, tenha misericórdia de nós enquanto igreja, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de Bragança Paulista. Senhor, o meu coração dói. Gente, eu saio de madrugada com meu marido. A gente passa ali naquele lava-pés, para os carros, para pegar prostituta, mulher de programa, não sei como é que você quer chamar. E eu já fico do carro, em nome de Jesus. Pombagira vai caindo por terra, vai saindo agora. Senhor, salva essa família. Eu não sei se ele tem uma família ou não tem. Salva essa mulher, Pai. Em nome de Jesus, alcance essa vida. Senhor, eu não conheço. E quando eu vejo, né, os outros transeuntes de lá. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito. Senhor, porque tem crente que é zoando, tirando sarro. Mas é uma alma que precisa de Jesus. Quantas vezes a gente não parou lá e a pessoa parava para entrar, para fazer o programa, sei lá, não entrava, ia embora. Eu falei, vamos ficar aqui mais um pouco, vamos atrapalhar bastante aqui. O demônio gosta de atrapalhar a nossa vida e eu adoro atrapalhar o reino dele. Então vamos lá, vamos ficar aqui agora. Vai, quero ver. Vai, Satanás, vamos ver se você tem poder. E não tem. Robert pode testificar isso para vocês. A gente fica lá, sai demônio, sai capeta. Um dia inventaram que ia fazer uma marcha do lado de cá, que eu não posso falar. E aí começaram a fazer um barulho diferente, que eu também, vocês estão entendendo, né, igreja? Amém? Um barulho, bem perto da minha casa. E eu já comecei aquilo, Senhor, e tal, e tá amarrado. E tava meio frio, e não, era sábado, e a marcha não sei do que, a marcha do que, e avisando. E eu tô ouvindo, tô ficando nervosa. Ah, o sangue de Jesus que repreenda perto da minha casa? Por um caminho, meu adversário vem contra mim, por 7 foge. Pastor, você topa, Jana? Opa! Nós tudo de pijama pra rua. Vai, Satanás, pega o carrinho preto e sai, capeta, sai, demônio. E segue a marcha, e sai, e manda fogo. Senhor, nós cobrimos com o sangue de Jesus, Bragança Paulista. Principado, potestade, vai caindo por terra. Senhor, desperta as igrejas. Senhor, desperta os pastores. Senhor, em nome de Jesus. Bragança Paulista pertence a Ti. Bragança Paulista se rende ao Senhor. Bragança Paulista é de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, tira toda a venda do olho, tudo que não provém de Ti. E ficamos lá, orando. Depois nós vamos embora. Mais certos da vitória. Em nome de Jesus. Agora, o povo de Deus vê essas coisas. Ai, você viu o lado de cá se levantando? Você é intercessor, meu filho e minha filha. Você vê o lado de cá tomando força? O que você tem que fazer? Qual é a ordem de Deus para a igreja? Cai por terra. Cai por terra. Bicho, cai por terra. Entendeu? Por quê? Porque o bicho se levanta para cegar o entendimento. O Deus desse século está cegando o entendimento até dos cristãos. E a igreja vai ficar assim? Ai, que lindo. Isso não é problema meu. Lembra do corpo? Corte seu dedinho para ver se não é problema seu. Irmãos, morrendo na fé, entristecidos, com projetos de instituições. Igreja não é instituição, igreja é igreja. Instituição deixa que os pastores resolvem. A parte burocrática da igreja. Você tem que ser igreja. Igreja ama Deus. Igreja ama a palavra. Igreja ama pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, eu amo você. Nem que seja por treino. Eu amo você. Diz para outra pessoa. Entendeu? Por quê? Quando você diz para o seu irmão, eu amo você, eu estou dizendo, eu me amo, porque você é uma comigo. Você é uma comigo. Mesmo comendo o universo, Carol. Não tem o que fazer.
Tem uns que comem mais, outros menos. Está tudo bem. É assim que funciona. Entendeu? E aí, quando a gente está com deficiência de amor, nós temos que clamar para que o Senhor nos ajude a amar. Amar mais. Entende? Então, o intercessor, ele precisa se identificar com a dor do outro. O intercessor, ele precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e para receber a revelação da palavra. Por quê? Porque o intercessor, ele sabe o que ele está fazendo. Está entendendo? O intercessor sabe o que está fazendo. Ele não ora jogando palavras ao vento. Se eu disser para o intercessor, eu quero que você ore pelos pastores da igreja. O que você vai orar enquanto intercessor? O que a Bíblia fala sobre liderança espiritual? O que a Bíblia fala sobre pastor? Por exemplo, se você falar, Jana, ora aí pelos pastores da igreja. Eu já começo assim, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos deu pastor segundo o teu coração. Porque os nossos pastores vão apacentar com alegria e não gemendo. Nós temos aqui um povo que se submete à tua voz através dos nossos pastores. Pastores que o Senhor coloca em autoestima, em lugar de honra. Pastores que o Senhor cura a alma, o coração, o físico, fortalece. Pastores que manejam bem a tua palavra e que não têm do que se envergonhar. Pastores que vão à frente com o poder do alto, sedentos em apacentar. Pastores que amam as vidas, as ovelhas, porque estão conectados com o trono da tua graça. Nós temos pastores aqui, Senhor, que foram escolhidos por ti, foi o Senhor que nos deu. E eu intercedo e cubro os meus pastores com o sangue do Cordeiro. Que muralhas de fogo se levantem de alto a baixo para protegê-los, porque um povo sem sábia direção perece. Que os nossos pastores recebam direção dos altos céus, para que a nossa igreja não pereça, para que o teu povo não pereça. Sobre isso. Eu orei alguma coisa de mim mesmo? Eu orei a palavra. Porque eu sei o que diz a Bíblia sobre liderança espiritual. Então o intercessor, ele está conectado com a palavra. Ele lê a Bíblia e ele vai orar o que a palavra de Deus diz. Ele não vai orar as vozes da sua cabeça, né? Tipo, ai, pastor, eu amo tanto o pastor Alberto, mas ele nunca me abraça no culto. Ai, o pastor Everaldo nem sabe meu nome. Ai, meu Deus. E aquela mulher dele, então, misericórdia. Tem também aquela mulher, a Michelle e o Daniel, tem misericórdia também. A Jana nem se fala, deve sair da igreja. Ah, meu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Que oração é essa? Mas é verdade. É verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. E vocês acham que vai ter mudança na nossa vida? Orando assim por nós? Não. Não vai. Deus não vai ter misericórdia de você, não. Deus vai fazer você amar, gente. Ele vai ter que amar, né, pastora Márcia? E a pastora Márcia, Senhor? Entendeu? Tem que orar bonitinho. Pastores. Senhor, olha os nossos pastores, hein? Não podia ser melhor. Quando eu vou orar pelos obreiros, as meninas me acompanham aqui. É ou não é? Elas vêm de segunda-feira aqui e eu faço questão de orar pelos obreiros. Né? Janaína, no natural, oraria como? Manda fogo, Jesus! Brincadeira. O que eu falo? Senhor, levanta homens e mulheres aqui valorosos. Pessoas que têm o coração na obra, liderança servidora, pessoas que vão entender o chamado, pessoas que se colocam à brecha, que não reclamam, que te servem com amor, que te servem com primazia, que sabem referenciar o teu reino, priorizar o teu reino. Coloca no coração dos servos da nossa igreja o amor pelo reino, pela igreja, pelo povo. Agora, se eu ficar, Senhor, esse povo que chega atrasado, não faz nada, reclama, esse povo que não cumpre escala, Senhor, arrebata. Fala sério, né, gente? Isso é intercessão? Isso está alinhado com o trono de Deus? Não. E aí eu vou ver alguma coisa acontecer? Não.
Eu só estou afirmando um péssimo comportamento, que não é a vontade de Deus. Então o grupo de louvor pode subir. Então os intercessores precisam o quê? Desenvolver compaixão, se identificar, perseverar na oração. Talvez você pense que a sua oração não está sendo respondida, mas ela está. É tudo na hora certa. Daniel, né? Quando ele orou, a resposta foi: eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia que você orou. Só que eu estava vencendo as guerras para que a bênção se concretize. Então, muitas vezes, nós vamos precisar primeiro vencer as guerras para que o milagre se concretize. Então, não pense que a sua oração não tem resposta. Deus não deve nada a ninguém. Se você orou, clamou, segundo o nome de Jesus, está dentro da palavra, pode ter certeza que vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Então, persevere. Persevere. E ousadia. Irmãos, vocês perceberam que quando eu usei o exemplo de orar por um pastor aqui, eu fui ousada. Eu tô orando o que está no coração de Deus para um pastor. Então, se você conhece o que está no coração de Deus, você vai ter ousadia. Não foi Abraão, né? Que orou para que Deus não destruísse? Não foi isso? Se tiver 10, não foi? Então, o que acontece? Olha a ousadia de Abraão. Deus disse: eu vou destruir. É isso aí. Imagina o Todo-Poderoso dando uma sentença dessa. Eu vou destruir. Abraão conhecia o coração de Deus. Ele disse: Deus, mas é certo destruir o justo com o ímpio? Tá bom, vai lá, vê se você acha. 50 justo, então, aí eu não destruo. Aí ele contou. Ai, Deus, mas tá, e se tivesse tipo uns 40? Tá bom, vai lá, conta, que aí eu não destruo. E ele, persistente, ali, com ousadia, porque ele conhecia o coração de Deus. No final ele fala: Deus, tem 10, dá para ser? Opa, vamos com os 10 então. E ele livrou da destruição, mas porque ele foi ousado, ele sabia, ele conhecia o coração de Deus. Você quer ganhar bragança para Jesus, você quer ativar a família Fé Cristã para estar aqui nos cultos, em células, participativos, libertos, dobra o teu joelho e começa a clamar. Eu trabalho com a minha irmã, nós somos psicólogas, e tinha algumas situações para serem resolvidas, e ela: mas não pode ser assim, não pode ser assado. Eu falei: fulana, eu tenho o costume de colocar tudo diante de Deus. O que é de Deus vem para mim, o que não é, Ele livra. Entendeu? E é verdade. Isso em qualquer área, na igreja, no meu trabalho. O que é de Deus, Ele libera. O que não é, Ele me livra. Então você precisa confiar no Senhor dessa maneira. O que é dele para a sua vida vai te alcançar. O que não é, cai fora. E deixa Ele fazer. Você só agradece. Você só faz batalha espiritual. Coloca o adversário por terra e agradece ao Senhor. Porque a vitória vai ser sua em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos clamar? Vamos clamar até o céu se abrir. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Aí no seu lugar, enquanto o Ministério de Louvor vai continuar ministrando essa música sobre a tua vida, você vai abrir a boca agora e vai clamar. Você vai clamar por essa igreja. Você vai clamar pelos irmãos que não conseguiram estar aqui hoje. Você vai clamar por aquele que está no hospital. Você vai clamar agora por aquele que está sofrendo algum ataque. Você vai clamar agora por aquele que está desempregado. Você vai clamar pela vida dos pastores. Você vai clamar pelo presbitério. Você vai clamar pelo diaconato. Você vai clamar agora. Agora você vai colocar em prática a palavra do Senhor.
Pai. Te entrego os pães e peixes. Declara, você tem o que entregar. Entrega a sua oração, entrega a sua oração nessa noite. Entrega. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater até portas se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou interceder por vocês agora. Eu e os pastores, nós vamos orar por vocês enquanto igreja. Pai, eu quero orar e interceder agora, como líder aqui representado. Eu quero interceder por essas ovelhas, eu quero interceder por essas famílias. Eu quero interceder por cada um que saiu da sua casa nessa noite e está abrindo a boca aqui nesse lugar e declarando: Pai, eu creio que eu vou ver milagres. Eu não vou cessar de clamar. Eu não vou cessar de bater. Pai, eis aqui a tua igreja que clama pelo teu nome. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, aquilo que nós desconhecemos, aquilo que nós não sabemos. Nessa noite eu clamo ao Senhor por essa igreja. Eu clamo ao Senhor pelo necessitado, pelo abatido da alma. Eu clamo ao Senhor por aquele, Pai, que está passando por alguma situação de estresse, de desgaste, depressão. Eu clamo agora, Pai, por aquele que precisa de um milagre financeiro, por aquele, Pai, que precisa que a sua família venha a ser alcançada pelo teu poder, pelo poder da salvação, pelo poder da libertação, da cura divina. Eu oro agora, se há entre nós doentes, ó Pai, que o Senhor manifeste o poder da cura, que a doença, a enfermidade, a dor saia do nosso meio pelo sangue do Cordeiro. Todo incômodo, toda frieza espiritual vai caindo por terra agora. Todo desgaste, todo cansaço físico vai caindo por terra, Senhor. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos venha sobre esse lugar. Toca, Senhor, toca na vida da Alzira agora. Ser curada, Alzira, seja curada, que em nome de Jesus as veias do seu coração venham a ser desobstruídas agora. Agora pelo sangue do Cordeiro. Que você receba a sua cura, que você receba o seu milagre. Toca, Senhor, na vida da Maria. Vai tocando agora, limpa totalmente os seus pulmões. Vai repreendendo todo o vírus da gripe. Vai tocando na vida da Joyce, Senhor, que foi diagnosticada nessa tarde com os pulmões cheios, broncopenamonia. Nós amaldiçoamos mal respiratório. Eu te ordeno, saia da vida dela. Solta os pulmões dela agora. Doença, enfermidade que atua nos ossos, cai por terra. Caia por terra pelo sangue do Cordeiro. Toda fibromialgia vai caindo por terra. Toda dor de cabeça, toda tormenta, pressão alta, vai agora se regulando pelo sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, nós cobrimos e cercamos os lares com a tua proteção espiritual. Os matrimônios, o casamento. Livra, Senhor, o cônjuge. Livra da perseguição da estrangeira. Livra, Senhor, da briga, da comunicação agressiva. Vai livrando a nossa casa. Que os filhos venham honrar os seus pais. Que os filhos venham amar os pais. Em nome de Jesus, Senhor, cuida. Cuida agora dos adolescentes. Cuida, Senhor, dos jovens. Desperta os dormentes. Desperta aqueles que abandonaram a fé. Aqueles que resolveram olhar para trás. Senhor, em nome de Jesus, arrebanha o sem igreja, arrebanha aquele, ó Pai, que está perdido em meio ao caminho. Leva-nos aos perdidos, Senhor, leva-nos aos perdidos, ó Pai. Ó Espírito Santo, derrama nessa igreja uma unção, Pai, de intercessão, um peso intercessório, um peso de choro, de ranger, ó Pai.
Em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Desperta, Senhor. Nós clamamos a ti. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Para acabar, Eu vou clamar, clamar. recebe aí no seu lugar. Receba. Vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Meus amados, como intercessores que somos, eu quero que vocês orem. Orem pela reunião de amanhã com os obreiros. Ora, vai para sua casa e já vai orando. Vai pedindo um grande mover de Deus aqui. Deus vai agitar as águas aqui nesse lugar amanhã. Em nome de Jesus. Eu creio que os céus se abrem. E em nome de Jesus, o nosso culto de domingo vai ser algo extraordinário. Quem crê? Vai vir alinhamento de Deus sobre essa igreja, amém? Vai vir uma nuvem da glória do Senhor sobre esse ambiente, porque nós vamos provocar isso. Você que está aqui, você que está na sua casa, você que vai ouvir depois, se vai ouvir depois, amém? Mas nós vamos provocar isso. Nós não somos um. Nós viemos para viver milagre. E o maior milagre que um crente pode viver é a salvação de um justo. Então nós vamos salvar pessoas aqui nesse lugar, amém? Seja um salvador de almas, um resgatador de almas. Então saia daqui com esse propósito hoje. Não durma sem orar pela sua igreja, sem orar pelo culto de sábado dos obreiros, de domingo. Domingo é Santa Ceia. Vem para a igreja, não fique em casa não. Vem ceiar, vem partilhar do corpo e do sangue com a igreja. Amém? E vamos declarar que essa semana que vai entrar, vai ser uma semana de explosões de milagre. Porque nós vamos massacrar a cabeça do adversário e colocar ele no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Quem está comigo aqui? Então é isso. Não sai daqui sem dar um abraço ao seu irmão, na sua irmã. E nos vemos. Quem é obreiro amanhã? E você que está aqui, que ainda não é obreiro, domingão, em nome de Jesus.